Shalom. A cobiça e o mandamento, o 10º mandamento é não cobiçarás. Ela começa com um simples desejo que começa a ser alimentado no coração. Então, quando nós direcionamos o desejo para casa, para a mulher, para o carro, para os funcionários, para os animais ou qualquer coisa que seja do outro, nós entramos numa esfera de domínio da cobiça em que dificilmente conseguiremos controlar as nossas ações. Então, a cobiça tem a ver com a premeditação, ou seja, você premedita fazer aquilo e começa a alimentar o desejo, e não apenas o desejo, mas começa a planejar o que você poderia fazer para alcançar aquilo que você quer possuir. Então, por exemplo, quando o povo hebreu atravessou o deserto, chegou diante de Canaã, havia uma cidade fortificada no caminho deles, e essa cidade era Jericó. E então Jericó teve que ser derrubada por uma ação milagrosa de Deus. Eles rodearam a cidade até que os muros caíram pelo poder de Deus. Mas Deus havia dado uma ordem: eles não pegassem nada, nenhum despojo de Jericó. Então, quando eles entram, Acã, ele vê uma capa babilônica, ele vê ali objetos preciosos, né, de ouro, de prata, e aí ele não apenas vê e sente o desejo, mas ele elabora no seu coração um plano, e ele então é dominado por aquilo, pega a capa e os objetos e ele executa o seu plano, que é levar para sua tenda, esconder num buraco para que ninguém visse. Então ele foi dominado por um desejo que ele começou a alimentar no coração de possuir alguma coisa que ele não deveria. E quando a gente vê isso, a gente pode dizer que isso inclui até espiritualizar esses desejos, porque há pessoas que espiritualizam, não é? Então, vamos pegar um exemplo bíblico, depois um exemplo prático nosso. Saul, por exemplo, quando o Senhor mandou através de Samuel que ele destruísse os inimigos, os amalequitas, né? Ele foi, e Deus tinha dado uma ordem clara: destrua tudo, todos. Mas Saul, ele não obedece completamente essa obra. E quando Samuel chega, ouve o barulho dos animais, ele pergunta: o que é isso? Eu reservei o melhor para o Senhor. Espiritualizou uma cobiça, algo que ele quis para si. Eu já vi, por exemplo, às vezes em brincadeira, mas até a brincadeira revela intenções do coração. O irmão que vai lá e coloca a mão sobre o carro do outro: o Senhor vai me dar esse carro. É como se estivesse cobiçando aquilo que o irmão tem, movido por uma inveja, por não ter aquilo que o outro possui. Então, a cobiça, ela nasce de um desejo. O simples desejo que surge ainda não é a cobiça, mas quando nós começamos a alimentar e criar planos para possuir a casa, a mulher, o carro, os funcionários, os animais e o que seja do outro que nós não devemos possuir, quando nós começamos a elaborar os planos, alimentando esse desejo, isso se chama cobiça. Veja comigo o que Tiago fala. Na carta de Tiago, no capítulo 1, os versos 14 e 15, a gente vai ler assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então veja, ele dá uma sequência. Primeiro, cada um é tentado porque há dentro de si desejos que estão lá guardados, mas um desejo debaixo do controle do Espírito, ele não se torna pecado. Ele nasceu, mas o Espírito deu a você o domínio próprio para não permitir que aquele desejo o domine. Então, ele diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, e a cobiça atrai, ou seja, você começa a olhar, a desejar,
a querer possuir, o atrai e seduz. Então, essa cobiça que agora está tendo campo de ação no seu coração, depois de conceber o plano, dá a luz ao pecado. E o pecado dá morte. Então, o que nós precisamos estar atentos são aos primeiros sintomas, os desejos de cobiçar aquilo que não é nosso e aquilo que não devemos ter. Porque quando surge, imediatamente temos que buscar ao Senhor domínio próprio, controle do espírito, para que o pecado não seja gerado e não traga morte em nossa vida.